Vamos lá, operação de milagres. Se no dom da fé nós recebemos um milagre pela fé, na operação de milagres, o Espírito Santo, através de nós, nos leva a ter uma atitude, a ter uma ação que vai produzir aquele milagre. Mas é o Espírito Santo através da nossa ação, da nossa atitude, ok? Então, definição: operação de milagres antes dos dons de cura. Em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, você não precisa abrir, porque já foi lido, diz quais são os dons. Quando nós lemos 1 Coríntios 12, de 8 até o 10, ali estão elencados os 9 dons do Espírito Santo. Mas não há uma prevalecência de um sobre o outro, né? Simplesmente são mencionados. Em 1 Coríntios 12, 28, vamos abrir lá, o apóstolo Paulo nos dá uma sequência aí. 1 Coríntios 12, 28. O que está escrito? Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas e em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar ou de ajudar, ou de liberar, ou de falar em línguas estranhas. Então, olha, aí ele dá uma sequência dos dons. Então, observe que operação de milagres ou de maravilhas vem antes do dom de curar. Agora, isso aqui você precisa guardar. Lembra que nós falamos que nós temos que guardar os conceitos de cada dom? Milagres, intervenção divina no curso da natureza. É quando a natureza é mudada ou controlada. Então é uma intervenção divina no curso da natureza. Quando nós estamos falando do curso da natureza, não estamos falando sobre as árvores, os pássaros, né? Estamos falando do curso natural que aquilo iria tomar. Por exemplo, qual é o curso natural de alguém que morreu? Que acaba de morrer. Qual é o curso natural? E depois o que acontece com o corpo dele? Vira pó. O pó vier, só pó tornarás. Esse é o curso natural. Mas aí entra uma operação de milagre que leva o morto a ser ressuscitado. Alguém vai lá, em nome de Jesus, levanta-te. E o morto que iria virar pó está vivo de novo. Não é natural isso. Houve uma intervenção sobrenatural, houve um milagre. Nós vamos ver alguns. Precisa usar alguém, né? O morto não levanta ela sozinha. Não, o morto não recebe o dom da fé para se levantar do caixão. Precisa alguém se mover ali para ele ressuscitar. Então, olha, milagres são demonstrações do poder de Deus. São através dos milagres que os profetas estabeleceram a autoridade divina no Velho Testamento. Porque Deus, pela mão dos profetas, operava grandes milagres. E isso conferia a eles a autoridade espiritual. Mas esse era constante, né? Não. Algumas ocorrências. Não era a vida normal deles. Eles não viviam todo dia operando milagres. Mas haviam situações em que os milagres aconteciam. Caso de doença, quando o médico fala, comprar o terreno do cemitério, porque não tem mais jeito. Aí alguém vai lá, ora. A pessoa não tem fé,
Mas quem ora, se move numa operação de milagres, aí é cura, né? Aí é a manifestação da cura. Agora, se é uma doença incurável, não tem cura, aí entra o milagre. No grego, milagres significa explosões de onipotência, prodígios e assombros, terríveis e cativantes. Significa que esses milagres não podem ser produzidos naturalmente. É uma intervenção divina. É uma manifestação do Espírito Santo. Por isso que é sobrenatural. Todos esses dons que nós estamos falando são sobrenaturais. Não é algo corriqueiro, costumeiro, que a pessoa está ali, ela é do Espírito Santo. Para entender melhor, vamos ver exemplos bíblicos de milagres. No Velho Testamento, partindo no Mar Vermelho, nós falamos que pela fé nós vemos aí, eles atravessaram o Mar Vermelho. Mas aí foi a manifestação no Moisés, né? Agora, qual foi a operação de milagres? Foi abrir o mar, que é um milagre, irmãos. Quando Moisés chega para Deus, e o povo estava reclamando, Deus, o que nós fazemos? Qual foi a ordem de Deus? Manda ao povo de Israel que marche. E o que Deus falou para Moisés? Levante o bastão e estenda sobre o mar. Vai lá e abre o mar para eles passarem. Não foi? E tu estende a tua vara e abre o mar para eles. Moisés era formado em toda a arte e ciência do Egito. Significa que ele conhecia de engenharia e de arquitetura. Então ele sabia que não havia tecnologia disponível para abrir o mar. E quando Deus fala, vai lá e abre o mar, estende lá tua vara e abre o mar, ele vai, irmãos. Ele vai lá, estende. Veja, Deus usou Moisés para isso. Deus não abriu o mar e falou, Moisés está aberto, agora vai lá. Não, vai lá, Moisés, e faz isso acontecer. É claro que não foi a capacidade de Moisés. Foi o poder do Espírito Santo abrindo aquele mar. Isso foi o milagre, a abertura do mar. A fé fez com que eles atravessassem. Mas o milagre foi a abertura do mar. Teve uma ação de Moisés. Ele foi, estendeu o bordão, ele fez acontecer. Se ele dissesse, Deus, que é isso? Esse pedaço de pau aqui vai abrir alguma coisa? Mas nenhuma poça, se eu der nela, ela abre, vai abrir mar? E veio junto a fé, aquela fé? Para atravessar o mar. Agora, este aqui, irmãos, esse aqui é bem típico, claro. Vamos abrir lá em Josué capítulo 10, versículos de 12 até o 14. Josué 10, de 12 a 14. Esses dons não precisam ser estampas, assim. A fé pode ser cooperação dos milagres, porque eu estou meio confundindo. A fé do Moisés. A fé recebe. Eu não faço nada. Eu creio, me mantenho passivamente e o milagre vem e acontece. No milagre eu faço alguma coisa, eu tenho uma ação, eu tenho uma atitude. Vamos ver nesse caso de Josué, aí nós vamos exemplificar o que seria a fé e o que seria milagre. No dia em que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, José falou com ele, e na presença dos israelitas disse: Sol, fique parado sobre Gibeão. Lua, pare sobre o vale de Aijalon. O sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Estas palavras estão escritas no livro do justo.
O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. Uau! Nunca tinha havido e nunca mais houve um dia como este. Um dia em que o Senhor obedeceu à voz de um homem. E isso aconteceu porque o Senhor combatia a favor de Israel. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Está tendo uma guerra, uma batalha, irmãos. Agora vai escurecer e o inimigo vai fugir. O que Josué faz? Não orou. Hã? Ele ordenou. Ele deu uma ordem para o sol e para a lua parar, irmãos. Quem faz isso naturalmente? E diz que a prova que era de Deus, que era o mover sobrenatural, é que diz que o sol e a lua pararam por quase um dia inteiro. Agora, quantas vezes Josué fez isso? Agora ele falou, gente, agora eu sei como. Vocês querem estender um pouco mais o dia? Querem ficar um pouco mais claro? Eu sei Eu como estou falando que fazer. aqui eu não falo para o sol, para a lua, eles param, a gente pode aproveitar mais. Não, final de semana prolongado. Né? Não, irmãos, aquilo foi uma situação específica que ele se moveu, o Espírito Santo se moveu nele e ele dá uma ordem para o sol e para a lua pararem. E para o sol e para a lua pararem, teve que parar o universo todo. Você não para o sol e a lua sem parar todo o universo. E diz que ele deu uma ordem e o Senhor obedeceu. Irmãos, quem faz isso naturalmente? Então veja, como seria o dom da fé? O dom da fé ficaria ali e falou, não, o sol e a lua vão parar. Eu creio. Aí o sol e a lua param. Mas ali não. Ele dá uma ordem. Sol, detente, lua, para. E diz que parou por quase um dia inteiro. Estão observando a diferença entre fé e milagre? Vamos ver no Novo Testamento. João capítulo 2, versículos de 1 a 9. João 2, de 1 a 9. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que lhes mandarem. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, enche os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo. O 9. Até o 11. E disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aqui o que aconteceu? Estava tendo uma festa de casamento e o vinho fazia parte da cultura